No início do Band Cidade de hoje, você viu mais um caso de acidente aqui em Campinas. E um levantamento do governo federal apontou que o número de mortes por acidentes de trânsito caiu 10% em todo o país no ano passado. Só que aqui na cidade, os números estão na contramão da média nacional. Ruas cada vez mais congestionadas. São muitos carros e motos que lotam as vias e têm que dividir espaço no trânsito. Uma combinação que nem sempre dá certo. O resultado são as colisões, que em muitos casos terminam com mortes. Nos últimos 2 anos, os números aumentaram. De acordo com a INDEC, Campinas registrou em 2012 78 óbitos no trânsito. Já no ano passado, foram 101. O excesso de veículos nas ruas e a má formação dos motoristas são apontados por este especialista em segurança no trânsito como alguns dos fatores que influenciam para que mais pessoas percam a vida. O problema que nós estamos enfrentando hoje é um excesso de veículos, um trânsito lento, aonde os únicos que conseguem andar rápido são os mais fracos, ou seja, os motociclistas. Já na contramão do aumento verificado em Campinas, um estudo realizado pelo governo federal apontou que o número de mortes por acidentes de trânsito caiu 10% em todo o país no ano passado. A aprovação da lei seca e o aumento da fiscalização com mais radares ajudaram a diminuir os casos. Mas, apesar da redução, o trânsito ainda é considerado muito violento no Brasil. São 20 mortes por 100 mil habitantes, ante uma média de 8 nos países desenvolvidos. Os motociclistas continuam ocupando o primeiro lugar na lista de vítimas. Em uma década, enquanto as mortes por acidentes de carro subiram 32%, os de moto saltaram 130%. Para reverter essa realidade, é preciso colocar em prática algumas ações em um curto prazo. A existência de um metrô permite a redução de muitos carros circulando nas vias públicas. E também precisamos insistir na questão de calçadas. O número de calçadas adequadas é muito reduzido, o que acostumou, principalmente na periferia, as pessoas andarem na própria via pública. Depois do registro de um caso de raiva em um gato aqui em Campinas, a Secretaria de Saúde está fazendo agora uma ação de bloqueio no local e imunizando os animais que ainda não receberam a vacina. Os agentes de saúde vão de casa em casa na busca de cães e gatos para vacinação contra a raiva. São cerca de 1.000 profissionais que devem percorrer 1.500 imóveis na Vila Padre Anchieta. A ação de bloqueio só está acontecendo aqui nessa região depois de um caso positivo. Um gato morreu depois de ter tido contato com um morcego contaminado. Este reforço vacinal faz com que aumente ainda a produção de anticorpos, para aumentar ainda mais a segurança, tentar diminuir as chances de transmissão de um caso nesta área. Apesar de uma lei municipal obrigar os donos a imunizar os bichinhos contra a raiva, nesta casa, que tem 9 animaizinhos de estimação, os felinos nunca foram vacinados. Fica difícil levar, porque é na escola. Como tem bastante, é difícil para eu levar sozinha. O objetivo da Secretaria de Saúde de Campinas é imunizar todos, mesmo os que tomaram a dose no mês de outubro durante a campanha contra a raiva. Aqui, mãe e filhotes, mesmo em dia, receberam as doses de reforço. Me sinto na obrigação de cuidar bem. Uma vez que você pega um animalzinho, para mim é como se fosse um filho. O último caso de raiva em gato registrado no município foi em 1999. Já em humanos, em 82. A raiva é uma doença letal. São pouquíssimos os casos no mundo de cura da raiva, mas são muito pontuais. Então, para nós estamos tratando de uma doença que é 100% fatal. Nas casas onde há animais, mas que estavam fechadas, os donos devem procurar o Centro de Saúde do Padre Anchieta neste sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Dona Conceição, que havia perdido o prazo da campanha, aproveitou para tirar dúvidas e deixar a caderneta de vacinação do Luque em dia. Uma boa, está fazendo a campanha de novo. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde coloca em alerta a cidade de Campinas e Santo Antônio de Posse por causa do elevado número de casos de dengue. De janeiro a 9 de outubro, quando foi feito o último levantamento pela Secretaria de Saúde, foram registrados 41.180 casos de dengue em Campinas e 374 em Santo Antônio de Posse. Este é considerado o pior ano da história de Campinas em relação à doença.
Em toda a região, a quantidade ultrapassou 65 mil. Apesar dos números altos, as duas cidades estão em alerta por causa dos casos registrados desde julho, quando recomeça a contagem do chamado Ano Dengue. Em Campinas, são 221 registros desde então. O nível de alerta se dá quando o município alcança 20 casos a cada 100 mil habitantes. A grande parte de casos desses 220 foram justamente no mês de julho, que na verdade é uma consequência da epidemia do primeiro semestre. Para o coordenador do Programa de Controle da Dengue, em Campinas, a maior preocupação é com a média mensal. Em julho foram 149 casos, em agosto 53, em setembro 18 e no mês de outubro 1. Várias ações de conscientização e para a retirada de criadouros do mosquito estão sendo feitas e programadas pela Secretaria de Saúde. A gente continua trabalhando nos domicílios. Esse tipo de atividade de casa a casa, ele não para em nenhum momento do ano. Ela é contínua, não é? E a partir do trabalho que a gente tem feito de comunicação, a gente tenta multiplicar os efeitos desse trabalho do casa a casa. E no próximo bloco, os jogadores da Ponte tentam conter a euforia para a final antecipada contra o Joinville.